Olá, tudo bem com você? Sou Moisés Brasil e bem-vindo aqui no canal. Jesus apresentou diversas práticas para aqueles que querem segui-lo. Jesus falou sobre perdão, sobre oração, sobre o amor a Deus, o amor ao próximo e etc. Jesus falou também sobre a adoração, como devemos adorar a Deus. E além de falar sobre adoração, ele apresentou um novo conceito sobre adoração, um conceito completamente diferente do Antigo Testamento. Então, fique comigo até o final desse vídeo, para você conhecer um pouco sobre a adoração em espírito e em verdade. Além disso, o seu like, seu comentário e a sua inscrição é muito importante aqui no canal. Se você já é inscrito ou irá se inscrever, também é importante você clicar no sininho das notificações, pois aí o YouTube avisa você quando tem vídeo novo aqui no canal. E se você quiser apoiar este canal, torne-se um membro. Os textos dos vídeos estão disponíveis lá na área de membros. Jesus, o Deus feito homem, é a maior revelação de Deus à humanidade. Não houve, não há e jamais haverá tamanha revelação divina aos homens. Além disso, por ter duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina, ele é o mediador entre nós e Deus. Sendo plenamente Deus e plenamente homem, conhece tudo acerca de Deus e tudo sobre o homem. E esse mesmo Jesus, Deus se revelando ao homem, apresentou conceitos profundos que até o momento ainda nunca tinham sido anunciados. Verdades práticas do nosso relacionamento com Deus ganhariam vida, isto é, tudo aquilo que acabou ficando reduzido a um rito religioso, agora em Jesus passa a ter um novo sentido. Dentre estas verdades apresentadas por Jesus, poderemos observar o que Jesus falou sobre adoração. Jesus, durante uma de suas passagens pelo território samaritano, pois Samaria ficava entre a Galiléia e a Judéia, o Evangelho de João nos relata que Jesus se aproxima de uma pequena cidade samaritana chamada Sicar. O texto de João ainda acrescenta que esta cidadezinha fica perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. E perto do meio-dia, no auge do calor do dia, Jesus se aproxima do poço de Jacó, a fim de esperar que alguém tirasse água e lhe servisse um pouco do precioso líquido. O texto informa que uma mulher de Samaria veio até o poço para tirar água. Ao chegar ao poço, Jesus inicia um diálogo com uma mulher samaritana. É importante salientar que os homens não conversavam com mulheres estranhas. Além disso, esta mulher era samaritana, pois ao olharmos para o texto, nos é informado sobre o conflito entre os judeus e samaritanos. Nesta conversa à volta do poço, a mulher apresenta muitos obstáculos a Jesus, em virtude de ser ele um judeu. Mesmo assim, Jesus vai se aprofundando na conversa, passando pela água viva, pela vida eterna, revelações quanto ao estado moral da mulher e, por fim, a conversa começa a abordar questões sobre o local e culto e sobre adoração. Na conversa com Jesus, surpresa com o que Jesus estava lhe revelando, a mulher inicia uma conversa sobre adoração, afirmando que os samaritanos, desde os tempos do Antigo Testamento, prestavam seu culto no Monte Gerizim, e que os judeus adoravam em Jerusalém. Essa discussão de onde seria o verdadeiro local de adorar a Deus provocou muita controvérsia entre os hebreus no Antigo Testamento. O reino de Judá, por ter a capital Jerusalém, permaneceram com local de culto. O reino de Israel, que tinha a capital Samaria, em rivalidade com os judeus, ergueu um local de culto sobre o Monte Gerizim, agravando a situação. E mesmo nos tempos do Novo Testamento, mergulhados em uma profunda desavença política e religiosa,
Judeus e samaritanos ainda discutiam sobre o verdadeiro local de se prestar um culto a Deus. Diante disso, Jesus responde à mulher: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês adorarão o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. E mesmo que Jesus reafirmasse a forma de adoração dos judeus, adorando o que conhecem, no entanto, Jesus enfatiza ainda: está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Além disso, Jesus também afirmou: Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus está trazendo um novo modelo de adoração. Antes, deveria haver um local determinado para que se prestasse culto a Deus. Agora, segundo as palavras de Jesus, não é nem em Gerizim, nem tampouco em Jerusalém que se deve adorar a Deus. O local é insignificante, não existe mais local sagrado, podendo ser qualquer ambiente desde que o adorador adore a Deus em espírito e em verdade. Aí está outro fundamental conceito de Jesus sobre adoração a Deus. Ele afirmou que Deus é espírito, logo, não há como tentar materializar Deus ou algo referente a Deus, pois ele é espírito. Assim, toda tentativa humana de retratar Deus de maneira física, em objetos, pessoas, animais, vegetais, etc., não diz respeito a Deus, afinal, ele é espírito. A adoração a um Deus que é espírito deve ser feita pelo espírito do homem, isto é, o ser humano tem um corpo, uma alma e um espírito. E é com o nosso espírito, a parte mais nobre do ser humano, onde temos a nossa capacidade de adorar, é que devemos adorar a Deus. Além de ser feita em espírito, a adoração deve também ser verdadeira. Deve ser verdadeira, pois diz respeito a uma entrega total, sem reservas, sem uma tentativa humana de esconder algo dentro de nós. Isso diz respeito às nossas verdadeiras motivações, o que nos leva a adorar a Deus. É interessante que Jesus fala de quem devemos adorar, o ser de Deus. Fala da forma de adoração, em espírito, em verdade. Desta maneira, não importa o local. Pelas palavras de Jesus, o que realmente importa é que quem adora a Deus deve adorá-lo em espírito, com o espírito do homem, e em verdade, sem reservas ou tentativas de esconder algo de Deus. O local é apenas um detalhe secundário, seja em casa, dentro de um pequeno ou grande templo, na rua, numa montanha, na beira de um rio, ou até mesmo dentro de um hospital. O local é apenas um detalhe. O que realmente importa é entendermos que Deus é espírito e por isso toda tentativa de materializar Deus deve ser descartada. E como ele é espírito, nós devemos adorá-lo com o nosso espírito e de maneira verdadeira. São pessoas assim que Deus procura como seus adoradores. Já que você assistiu esse vídeo, tem outro vídeo aqui no canal que explica cada uma das partes do texto do Evangelho de João apresentado por Jesus. Assista ao vídeo 109, Desmontando João 4,32, a verdadeira adoração. Um abraço e até um próximo vídeo.